Se o seu filho está com dificuldade de atenção, se ele se distrai com facilidade, se evita tarefas que exigem esforço, como ler ou estudar, ou perde o interesse muito rápido pelas atividades e, ao mesmo tempo, é muito interessado em telas, fica muito concentrado no celular e até se irrita quando você tenta tirar dele, talvez você já tenha se perguntado: será que o uso de telas está prejudicando o desenvolvimento dele? Se essa dúvida já passou pela sua cabeça, essa aula é para você. E hoje você vai entender exatamente o que está acontecendo e principalmente o que fazer a partir disso. Para quem ainda não me conhece, prazer. Eu sou Márcia Lira, neuropsicopedagoga clínica, especialista em TDAH e em neurofeedback e atuo há mais de 30 anos na área da educação e do desenvolvimento infanto-juvenil. Sou fundadora da UP Neuropsicopedagogia, um espaço localizado no Parque Sul, onde acompanho crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem. E nos últimos anos, eu tenho observado um padrão que tem se repetido muito no consultório: um aumento significativo de dificuldades relacionadas ao estilo de vida atual, especialmente ao excesso de telas. O uso de telas se tornou parte integrante da vida moderna, mas o impacto no desenvolvimento das crianças tem sido uma preocupação constante. Hoje, o cérebro da criança está sendo constantemente exposto a estímulos rápidos, intensos e altamente recompensadores. Mas antes de entender o impacto disso, você precisa saber de uma coisa importante: o cérebro da criança não está pronto. Ele está em desenvolvimento. Existe uma área chamada córtex pré-frontal, responsável por funções como atenção, controle de impulsos e organização. E essa é a última região do cérebro a amadurecer. Ou seja, se o adulto já tem dificuldade de se controlar com o celular, imagina uma criança. Ela não tem maturidade para parar sozinha. Ela precisa de um adulto que regule isso por ela. E por que as telas são tão difíceis de controlar? Porque elas ativam diretamente o sistema de recompensa do cérebro. A cada vídeo curto, a cada troca de tela, a cada novidade, há liberação de dopamina, o neurotransmissor do prazer. E o cérebro se adapta a esse padrão. Ele começa a preferir aquilo que é rápido, fácil e imediato. Porque o cérebro não gosta de esforço, ele gosta de recompensa rápida. E isso gera uma consequência direta. Mesmo quando a criança entende o conteúdo, ela pode não conseguir sustentar a atenção. E isso começa a aparecer principalmente na escola. Ela pode errar questões que sabe, responder sem ler o enunciado com atenção, agir por impulso ou fazer atividades com pressa sem revisar. Muitas vezes, o professor ou a professora percebe como falta de cuidado e os pais entendem como desinteresse. Mas na prática, o que está acontecendo é uma dificuldade em sustentar a atenção e inibir respostas impulsivas. Ou seja, não é falta de inteligência, é o cérebro funcionando em um ritmo que não favorece esse tipo de demanda. E é aqui que entra um ponto muito importante: a tecnologia não é a vilã. O problema é a forma, a frequência e a falta de limites. Agora pensa comigo, o que exige mais do cérebro? Ler um livro ou assistir um vídeo? Aprender exige tempo, exige esforço, exige persistência. Mas o cérebro que foi treinado no estímulo rápido começa a rejeitar tudo isso. Mas eu preciso ser muito honesta com você.
O problema não é só o que a criança está vendo, é o que ela está deixando de fazer. Tempo de tela não é neutro. Ele ocupa o espaço de experiências fundamentais para o desenvolvimento. E isso não é só teoria. Existe um estudo muito interessante que ilustra isso de forma bem clara. Os pesquisadores pediram que crianças de aproximadamente 6 anos desenhassem uma pessoa. E o resultado foi impressionante. Crianças com menor tempo de tela faziam desenhos mais ricos e detalhados. Já aquelas com maior exposição apresentavam desenhos mais pobres, com menos elaboração, porque a tela entrega tudo pronto. A criança não precisa imaginar. E aqui entra um ponto muito importante. Isso não acontece de uma hora para outra. É algo que vai se construindo ao longo do tempo. O que faltou lá atrás, muitas vezes, começa a aparecer mais na frente, principalmente quando as demandas aumentam. E é por isso que muitas crianças chegam no consultório com queixas de aprendizagem. Mas, na verdade, apresentam dificuldades nas bases: atenção, controle inibitório, organização do pensamento, motivação. Ou seja, habilidades que precisam estar desenvolvidas para que a aprendizagem aconteça. Agora entra uma dúvida muito comum dos pais: quanto tempo de telas é aceitável? O tempo de tela recomendado varia com a idade. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, até 2 anos, 0 telas. De 2 a 5 anos, até 1 hora por dia. De 6 a 10 anos, entre 1 a 2 horas por dia, com limites claros. De 11 a 17 anos, até 3 horas e sempre com supervisão. E o que ajuda na prática? Criar rotina, estabelecer limites claros, evitar telas antes de atividades cognitivas e antes de dormir, estimular atividades que exigem raciocínio e foco, evitar telas durante as refeições e no quarto. Essas estratégias ajudam muito. Mas quando essas habilidades já estão mais comprometidas, apenas mudanças no ambiente podem não ser suficientes. E é aqui que a ciência tem avançado. Hoje, já conseguimos intervir não só no comportamento, mas também no próprio funcionamento cerebral. Com técnicas como o neurofeedback, é possível favorecer a atenção, reduzir a impulsividade e melhorar o funcionamento das redes neurais. Mas é importante entender, isso não funciona de forma isolada. Os melhores resultados acontecem quando associamos essas técnicas a intervenções estruturadas e personalizadas. Assim, estimulamos a plasticidade cerebral, ou seja, o cérebro aprende a funcionar melhor. E os impactos aparecem no dia a dia: mais foco, mais autocontrole e melhor desempenho na aprendizagem. Para finalizar, eu quero te dizer algo muito importante. Aquilo que tem te preocupado no seu filho tem solução, mas não é ignorando, não é esperando o tempo passar e não é apenas cobrando e exigindo mais esforço. É entendendo o que está por trás. Porque quando você entende, você muda a forma de agir e é isso que muda o resultado. Se você sente que seu filho não está desenvolvendo todo o potencial dele, mesmo com ajustes no ambiente e oferecendo apoio, não espere piorar para agir. Investigar é o que permite tomar decisões mais assertivas, e isso pode fazer toda a diferença no futuro dele. E se você quiser entender melhor como funciona o nosso processo de orientação e acompanhamento, é só me chamar no WhatsApp. Vou ter o maior prazer em te orientar nesse caminho. Bem, chegamos ao final da nossa aula e eu quero te agradecer por ter estado aqui comigo. Espero de verdade ter contribuído para que você se sinta mais seguro e mais preparado para ajudar seu filho. Um grande abraço
e até a próxima!